Seja bem-vindo a mais essa aula e a gente vai dar início ao estudo dos motores hidráulicos. A gente vai verificar ao longo da aula que eles guardam muitas características semelhantes às das bombas, certo? Bom, então o motor hidráulico ele é o equipamento que converte a energia hidráulica sob forma de torque e rotação. Quando a gente estudou lá o cilindro hidráulico, o motor hidráulico ele é um tipo de atuador, um atuador rotativo, e o cilindro hidráulico era um atuador linear. O cilindro hidráulico ele convertia energia em forma de força e velocidade, E o motor hidráulico vai fazer essa conversão em termos de torque e de rotação, já que ele é, evidentemente, um atuador rotativo. Os motores podem ser unidirecionais ou bidirecionais, de vazão fixa ou vazão variável, a exemplo das bombas. E não por coincidência, os tipos de motores que a gente tem se assemelham aos tipos de bombas que a gente tinha. Então, eu tenho o motor de vazão fixa, de engrenagens, palhetas, pistões radiais e axiais. E para vazão variável, a gente tem os motores de palhetas e de pistões radiais e axiais. A gente vai ver cada tipo desse aí separadamente. Aqui a gente tem um circuito básico com o motor hidráulico. A única diferença é que a gente sacou o cilindro hidráulico e colocamos no lugar um motor. Esse é um motor bidirecional, Vamos lembrar da simbologia, a gente já vai revisar mais para frente, mas essa é a simbologia do motor hidráulico bidirecional. A setinha, ao contrário da bomba, a setinha entra no dispositivo indicando que ele está recebendo óleo, A gente vai ter a nossa válvula direcional, nossa bomba e a nossa válvula de alívio, além do filtro e do tanque, Quando eu comutar a válvula direcional, ora eu vou girar num sentido horário, ora no sentido anti-horário, de acordo com a posição da válvula direcional. Lá com o cilindro avançava e recuava, é a mesma lógica, o mesmo princípio. Tá certo? A aplicação. Ele é aplicado onde é necessário elevado torque e potência com rotações relativamente baixas, sistemas com rápidas reversões e controle apurado de velocidade. Se eu tiver uma determinada aplicação, por exemplo, um guincho, que vai ser acionado por um motor hidráulico, ele poderia eventualmente ser acionado por um conjunto motorredutor. O conjunto motorredutor, as dimensões do conjunto motorredutor serão maiores do que a dimensão de um motor hidráulico, para a mesma situação, para o mesmo torque, para a mesma potência e para a mesma rotação de saída, certo? Evidentemente, nós temos uma desvantagem do sistema hidráulico, que é carregar toda essa parafernália que nós temos abaixo aqui do motor, Já no sistema motorredutor, você não teria esse conjunto de válvulas e bomba. Uma outra desvantagem é o rendimento. O motor elétrico, o conjunto motorredutor, ele vai ter um rendimento aí da ordem de 90%, Não é isso que vai acontecer aqui, só o rendimento dos motores hidráulicos eles variam entre 70% e 85%. A gente tem várias transformações de energia aqui. Então veja que o motor ele transforma a energia elétrica em energia mecânica, primeiramente. Depois a bomba transforma a energia mecânica em energia hidráulica. E essa energia hidráulica vai ser transformada em energia mecânica novamente quando chegar ao motor. Cada transformação dessa carrega consigo uma perda e um rendimento. E no final, nós vamos ter um rendimento menor do que se eu estivesse utilizando um motorredutor. Entretanto, quando eu tenho limitações de espaço, é indicado o motor. Ou se eu tiver com um guincho operando num caminhão, eu não vou poder ter um motor elétrico lá. Então, vai ser acionado por um motor a combustão, e o motor de combustão vai acionar a bomba, que vai acionar o motor hidráulico que vai movimentar o guincho, no caso do caminhão lá, certo? Construtivamente, o motor é semelhante a uma bomba, como nós já dissemos, Obtém-se com o motor frenagem dinâmica com muita facilidade. Possui um grande range de operação e uma baixa relação peso-potência quando comparados aos motores elétricos. Foi o que eu acabei de explicar aqui a respeito dos motorredutores, comparando o tamanho do motorredutor com o tamanho do motor hidráulico. Tá certo? Uma mesma capacidade de potência e torque, o motor hidráulico ele vai ser menor do que um conjunto
motor elétrico redutor. Aqui nós temos o dimensionamento do motor, né? Então, o primeiro item é dimensionar a velocidade, o RPM, e o torque do motor. Isso vai depender da aplicação, assim como dependia lá no caso do cilindro. O cilindro ele dependia do mecanismo, né, de como era produzida a força resistente para que a gente pudesse determinar o tamanho do cilindro e qual era a velocidade que a gente queria do cilindro. Aqui é a mesma coisa, onde a gente tinha a velocidade lá, nós temos o RPM, e onde nós temos o torque aqui, nós tínhamos a força linear. Quando a gente estiver fazendo o exercício de dimensionamento, nós vamos perceber isso aí claramente. A potência de saída é calculada multiplicando-se o torque pela rotação, dividindo por 7.121. Isso nos dá uma potência em HP, não é em kW, é em HP. A vazão necessária é calculada pelo deslocamento vezes a rotação, dividido por 1000 vezes o rendimento volumétrico. Então, VG é o deslocamento em centímetro cúbico por rotação, e aqui vale uma explicação, né? No caso das bombas, o que era o deslocamento? Era a quantidade de volume que a bomba movimentava em uma rotação. Para o motor, o deslocamento é a quantidade de volume que o motor precisa por rotação para movimentar a carga, certo? Então, existe esse pequeno detalhe. Rendimento volumétrico de 70% a 90%. O N é a rotação em RPM e o Q é a vazão em litros por minuto. Diferencial de pressão entre a entrada e a saída do motor. ΔP, 20π vezes o torque dividido pelo deslocamento, né? ΔP, pressão diferencial em bar, e o torque é o momento de torção em newton-metro. E aqui nós temos um quadro onde nós variamos alguns parâmetros e verificamos o que acontece com a velocidade e com o torque disponível. Antes de explicar o quadro, eu gostaria de lembrar que lá no começo, quando a gente estava estudando as bombas eram bombas de deslocamento positivo. O que significa isso? Significa que alterando a pressão, com grandes variações de pressão, a vazão não era alterada, a menos do vazamento interno presente na bomba. Então era uma variação muito pequena de vazão, independente da alteração que eu fazia na pressão. Nós fizemos um gráfico lá, onde isso ficava evidente. O motor hidráulico, como ele é muito semelhante construtivamente a uma bomba, ele também é um motor de deslocamento positivo. Isso significa que, ainda que eu altere a pressão, eu não vou alterar significativamente a vazão. Tá certo? Então está aqui o quadro. O que acontece quando eu altero a pressão da carga, a vazão e o deslocamento do motor? Alterando a pressão da carga, para mais, né, se eu aumentar a pressão da carga, eu não afeto a velocidade, estamos falando de um motor de deslocamento positivo, e o torque disponível aumenta, já que o torque é dado por essa fórmula aqui, que nada mais é do que essa fórmula manipulada, né? Basta manipular essa fórmula aqui para obter essa. O torque em função da pressão aí. Aumentei a pressão, aumento o torque. Reduzir a pressão, vou reduzir o torque. Se eu aumentar a vazão, eu vou aumentar a velocidade e não vou afetar o torque disponível. E se eu reduzir a vazão, diminuo a velocidade e não afeto o torque disponível. O deslocamento, um aumento do deslocamento vai me causar uma diminuição da velocidade, né? Então, invertendo essa fórmula aqui, inventando essa fórmula da vazão, eu vou chegar nessa aqui, ó. A velocidade, a rotação, né, é a vazão 1000 vezes o rendimento volumétrico dividido pelo deslocamento. Se eu estou aumentando o deslocamento está no denominador, eu vou diminuir a velocidade. E se eu reduzir o deslocamento para a mesma vazão, eu vou aumentar a velocidade, a rotação do motor. Tá certo? E o torque disponível ele é afetado pelo deslocamento, já que o deslocamento está aqui na fórmula, né? Então, um aumento do deslocamento vai produzir um aumento de torque disponível. Uma diminuição do deslocamento vai ocasionar uma diminuição do torque disponível. Tá certo?
E aqui embaixo a gente tem a simbologia dos motores. Aqui tem um motor unidirecional, aqui um bidirecional, ele vai ter um dreno, né? E aqui um bidirecional variável, que também vai possuir um dreno. Bom, então vamos ver aqui cada tipo individualmente, né? Exemplo do que nós fizemos para as bombas, o primeiro tipo que a gente vai ver são os motores de engrenagens. Então eu tenho a entrada aqui a alta pressão e uma saída a baixa pressão. Vem da bomba e faz o par de engrenagens girar e uma delas está ligada ao eixo do motor, certo? Então, elas são reversíveis, inverte-se o sentido de giro, invertendo-se a vazão. Ora a vazão pode vir por aqui, ora a vazão pode vir por aqui. Quando a vazão vier por aqui, esse lado é o de alta pressão e esse aqui é o de baixa, ao contrário do que está na figura. Vai aparecer uma figura melhor aí atrás de mim, tá certo? São motores de vazão fixa, são desbalanceados hidraulicamente, então a gente também viu lá quando a gente estava estudando as bombas, que devido à diferença de pressão entre entrada e saída, a gente tem o aparecimento de forças nos eixos aí do motor, tá certo? Construção muito simples e eles são tolerantes à sujeira. Agora aqui é importante não confundir. Tolerante à sujeira não quer dizer que o óleo pode estar imundo, né? Ela tem uma tolerância à sujeira maior do que as outras bombas, certo? Nós vamos estudar isso quando estivermos vendo filtragem. Podem ser de dentes retos ou helicoidais. Os motores de palhetas, construção aí igual a da bomba, né? Nós temos um rotor excêntrico em relação a um anel externo, vai aparecer um desenho aí melhor do que esse aqui, né? E existe uma excentricidade entre os dois. Nós temos as palhetas e conforme a pressão entra no motor, essa pressão, nós vimos lá na bomba, pela parte de baixo aqui, ela vai empurrar as palhetas para que elas toquem o anel ao mesmo tempo e que entra na câmara, em que o óleo entra nas câmaras, né? Nós temos a área da palheta e uma pressão. Isso vai dar origem a uma força e essa força vai gerar um torque no eixo. Então consiste de rotor, palhetas, anel, eixo e placa de pórticos, né? Pórtico de entrada e pórtico de saída. O rotor é excêntrico em relação ao anel. Elas são desbalanceadas hidraulicamente. Nós temos uma pressão de entrada maior do que a pressão de saída, vai originar uma força aí no eixo. As palhetas são forçadas contra o anel por meio de molas ou da pressão de entrada, né? Então eu expliquei aqui a pressão de entrada, mas pode ser também por molas. Eu acabei de dizer que nós temos uma pressão, a pressão de entrada é injetada embaixo da palheta, forçando a palheta a encostar no anel, mas também pode ser por meio de molas. E o deslocamento varia com a excentricidade. É a mesmíssima coisa da bomba, conforme eu altero essa excentricidade, eu vou alterando o valor aí do deslocamento. Agora vamos ver os motores de pistões. O primeiro deles é o motor de pistão radial. Então nós temos um tambor com os pistões colocados no tambor. O tambor é excêntrico em relação ao anel. A pressão vai originar uma força no pistão e devido à excentricidade, essa força vai ser decomposta e vai originar um torque no motor. Vai aparecer um desenho melhor aí. Então, o motor consiste de tambor, pistões, anel, sapatas e o tambor é excêntrico em relação ao anel. O deslocamento pode ser variado alterando-se a excentricidade do rotor, né? Então, conforme eu altero aqui a excentricidade tambor e o anel, eu vou alterar o deslocamento. Isso pode ser visto aqui nessa fórmula. O deslocamento é o diâmetro do pistão, dk, vezes π sobre 4, 2 vezes a excentricidade vezes o número de pistões. Então, eu consigo alterar o deslocamento alterando a excentricidade. E vamos ver aqui o que acontece com o torque, então.
Nós acabamos de ver que o torque é o diferencial de pressão vezes o deslocamento dividido por 20π. Quando eu altero a excentricidade, eu altero o deslocamento. Alterando o deslocamento, eu altero o torque no motor, certo? Nós temos ainda os motores axiais em linha. Então está aqui um desenho esquemático dele. Nós temos os pistões, uma placa inclinada, um prato inclinado, né? E o eixo aqui. Então ele consiste de um tambor de pistões, pistões com sapatas, prato basculante e pórtico de entrada e de saída. Então aqui é uma vista em corte, né? A gente está vendo 2 pistões, mas enxerga aqui vários pistões no diâmetro aqui, né? Isso aqui é uma vista, é um corte transversal. A gente tem aqui o diâmetro do pistão, o ângulo do prato, o ângulo alfa, o curso do pistão, né? Esse pistão ele começa com um curso grande aqui e conforme ele gira, devido à inclinação do prato, ele muda a posição do pistão aqui embaixo. E dk, adesão K, é a distância diametralmente oposta entre 2 pistões. Então eu tenho um pistão diametralmente oposto ao outro, essa distância entre os dois é o desão K, certo? A pressão força o pistão a se deslizar sobre o prato. Então eu tenho uma pressão aqui dentro, vai dar origem a uma força devido a esse ângulo. Essa força vai se decompor e vai dar origem a um torque que vai girar o eixo do motor. O torque é produzido somente em metade da rotação, onde a gente tem a entrada do óleo. Então na metade nós temos a admissão do óleo e na outra metade nós temos a expulsão do óleo. O torque é originado na parte de cima, né? E aqui tem como se calcula o deslocamento. Então o deslocamento é a área do pistão vezes o curso vezes o número de pistões, né? Aqui nós temos o curso, quando esse pistãozinho está aqui em cima, ele está nessa posição. Quando ele dá meia volta, ele atingiu a outra posição. Isso é o curso. Então, a área do pistão vezes o curso vezes o número de pistões, certo? O curso pode ser escrito em função do desão K e da tangente do ângulo do prato, vezes o número de pistões, né? Ou seja, ao variar o ângulo aqui do prato, eu estou variando o deslocamento do motor. E acabamos de ver que o torque é o deslocamento vezes o ΔP sobre 20π. Variar o deslocamento é variar o torque, certo? Agora vamos ver os meios de variar o deslocamento dessa bomba, né? Aqui está reproduzido novamente uma figura da bomba com os pistões e o prato formando o ângulo alfa e com a vertical. Nós temos uma válvula acoplada ao motor, que pode ser uma servoválvula ou uma válvula proporcional. Nós vamos estudar isso aqui no futuro, portanto não se preocupe aí nesse momento, né? Essa válvula tem um solenoide proporcional, né, quando for a válvula proporcional, e é possível controlar a abertura dessa válvula. As válvulas direcionais que nós vimos até agora, ou elas estão abertas ou elas estão fechadas, né? Mas a servoválvula e a válvula proporcional são válvulas que permitem infinitas posições entre a válvula totalmente aberta e totalmente fechada. Isso é feito por meio de um sinal analógico que o solenoide recebe. Então ele vai receber, por exemplo, um valor de 0 a 10 volts, e aí ele vai ficar totalmente fechado, se for 0 volts, totalmente aberto se for 10 volts, e valores intermediários de tensão vão proporcionar valores intermediários de abertura da válvula. Então eu posso ter a válvula 10% aberta, 20% aberta, infinitas posições do carretel da válvula. Essa válvula está comandando um pistão, um cilindro de 2 hastes. Uma das hastes está presa ao prato e no outro lado eu tenho um medidor de posição dessa haste. Medir a posição dessa haste é medir o ângulo de inclinação do prato, evidentemente, né? Então a válvula ora movimenta o prato nessa direção, ora movimenta na outra direção, de acordo com o comando de um controlador. E esse controlador, ao mesmo tempo que ele manda o sinal de abertura da válvula, ou de fechamento da válvula,
ele também recebe a posição do prato. Isso é um controle chamado controle de malha fechada, que nós também vamos estudar quando nós estivermos estudando as válvulas proporcionais e as servoválvulas, tá certo? Então, através desse controle, nós conseguimos ajustar o ângulo, portanto, controlando o deslocamento e o torque do motor. Esse é um controle automático, mas também pode ser feito por meio de uma alavanca, tá? Aqui, isso que está na observação aqui, que também pode ser feito manualmente por meio aí de uma alavanca, certo? E na válvula, obviamente, nós temos a linha de pressão e a linha do tanque. A gente também viu lá quando a gente estava estudando as bombas, né? As bombas com compensador de pressão. Nós também temos os motores com compensador de pressão. Eles variam o deslocamento em função da carga de trabalho. Assim, o torque aumenta para uma carga maior e diminui para uma carga menor. Dessa maneira, você consegue otimizar o rendimento aí do motor, tá certo? Finalmente, o último tipo são os motores de pistões axiais em ângulo. Ele é muito semelhante ao anterior, com a diferença que existe um ângulo entre o eixo e o tambor. A transmissão de potência do tambor para o eixo ela é feita através de uma junta universal aqui. Nós temos o nosso prato, o tambor com os pistões, dk é o diâmetro do pistão e RH é a distância do centro do tambor até o centro do pistão. Aqui tem como a gente se calcula o deslocamento desse motor. É a área do pistão vezes H, que é o curso, né? Vezes Z, número de pistão. Que isso também é igual a dk ao quadrado vezes π sobre 4, vezes 2 vezes RH, seno de alfa, vezes Z. Perceba que o dk não muda, é o diâmetro do pistão, o RH não muda, que é a distância do centro do tambor até o centro do pistão, e o número de pistões também não vai se alterar. Portanto, o único parâmetro passível de alteração é o ângulo entre o eixo e o tambor. É o ângulo alfa, certo? Então, controlaremos o deslocamento, portanto, o torque do motor, alterando o ângulo alfa. Também é possível fazer esse controle usando um servoacionamento, como nós vimos no caso anterior aí. O máximo de deslocamento ocorre a 30 graus e é nulo quando o ângulo for zero. Isso é bem visível aqui nessa fórmula, quando o seno de alfa é o seno de zero. O deslocamento vai ser igual a zero, portanto não há produção de torque quando temos o ângulo igual a zero. Lá no começo da aula a gente viu um circuito básico de motores, né? Agora nós vamos dar uma complicadinha e trazer ele mais próximo da realidade. Então a gente sabe que o torque é resultado da pressão sobre o motor. Isso está naquela fórmula lá do cálculo do torque, né? Então vamos analisar duas situações aqui. Eu tenho um motor bidirecional onde está acoplado uma carga. Para eu vencer a carga, eu preciso produzir uma pressão de 140 bar. E aqui na linha de retorno ao tanque, eu não tenho nenhuma contrapressão. Eu não tenho resistência aqui. Então é 0 bar. Então só me restou 140 bar. Agora vamos supor uma segunda situação, onde na linha de retorno ao tanque, eu tenho uma contrapressão de 40 bar. Existe uma resistência aqui que está impondo ao motor adicionais 40 bar. Então eu tenho os 140 da carga, que eu tenho que vencer, e eu ainda tenho que vencer mais 40 devido a uma resistência qualquer que eu tenho para retornar o fluido ao tanque. Isso significa que eu vou ter 180 bar. É o que a gente chama de contrapressão, certo? Ao longo da aula a gente também viu que os motores possuem uma drenagem. Qual é o motivo dessa drenagem? Internamente ao motor nós temos fuga de óleo. E essa fuga ela aumenta com o incremento da pressão, portanto com o incremento do torque, né? E essa vazão de fuga ela precisa ser drenada. Então nós temos o dreno para fazer isso daí. O que acontece, no entanto, é que essa vazão de fuga ela vai prejudicar a velocidade do motor, já que é uma vazão que está sendo retirada do sistema, né? Para compensar isso aí, quando eu preciso de um controle apurado de velocidade, nós colocamos uma válvula controladora de fluxo compensada a pressão, né?
Nós não vimos essa válvula até agora, né? A gente só viu a válvula onde não tinha essa setinha aqui. Ela não era compensada a pressão. Essa compensação à pressão se deve quando a gente tem grandes variações de pressão para que a regulagem de fluxo ocorra adequadamente, é necessário que a válvula seja compensada. A gente vai ver isso aí em maiores detalhes mais para frente, né? Agora vamos ver a válvula de frenagem, né? Controle de carga. Então vamos analisar a seguinte situação. Eu tenho aqui um motor unidirecional, mas eu vou fazer a análise com o bidirecional, que é uma análise mais completa. Então nós temos aqui a nossa válvula direcional, que está mandando óleo, ora para esse lado do motor e ora para o outro lado do motor. O que nós vamos fazer para fazer a frenagem do motor é adicionar essas válvulas de controle de pressão. Nesse caso eu estou usando duas válvulas, né? Uma para entrada e uma para a saída do motor. E elas podem ter, inclusive, regulagens diferentes de pressão na mola aí, né? Certo? Então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que a nossa válvula direcional ela está numa posição tal aqui que esse quadrado está conectado à tubulação. Então eu estou mandando óleo nesse sentido aqui. E existe um óleo que está retornando para o tanque dessa maneira aqui. Certo? Eu acionei esse solenoide aqui. Agora vamos supor que eu desacione o solenoide e a válvula vai ser centrada por meio das molas. Então eu vou bloquear a passagem de óleo novamente. O que vai acontecer? Por efeito de inércia, o motor ainda vai continuar girando e mandando óleo para esse lado aqui. Porém, ele vai encontrar a saída bloqueada. E eu vou ter um aumento de pressão nessa linha que está indo para o tanque, ou que deveria ir para o tanque, né? Esse aumento de pressão vai fazer com que eu vença o ajuste da mola e esse óleo excedente vá para o tanque. Assim que a pressão abaixe o suficiente, né, e fique menor do que o ajuste da mola, eu fecho essa válvula, isso aqui está bloqueado e o motor para. Então essa é a função dessa válvula de frenagem. É assim que nós frenamos o motor. E a mesma coisa acontece quando ele estiver girando no sentido contrário. Ao invés dessa válvula, será essa válvula aqui. Certo? Aqui nós temos uma variante disso, onde nós temos duas válvulas de retenção e apenas uma válvula de controle de pressão, para fazer a frenagem em ambos os sentidos, né? A diferença disso para isso é que aqui eu tenho uma única regulagem para as duas direções, né? Aqui é possível ter regulagens diferentes. Obviamente, a regulagem dessas válvulas de frenagem, a regulagem da pressão dessas válvulas de frenagem, ela é inferior à regulagem que é feita na válvula de alívio do sistema, que é a máxima pressão do sistema, né? Bom, agora vamos ver o problema da cavitação no motor. A gente estudou esse problema lá para as bombas, né? E ele também pode ocorrer no caso do motor. Vamos ver como isso acontece, né? Então a gente tem aqui um circuito com a nossa válvula direcional, nosso motor, a nossa válvula de frenagem com um único ajuste, né? E nós temos aqui duas válvulas de retenção adicionais, além dessas duas, que são válvulas de reabastecimento. Elas têm uma baixa pressão de abertura, né? É por volta de 5 psi, 0,34 bar. Então é muito fácil abrir essa válvula aí. Vamos analisar o funcionamento aqui. Vamos supor então que eu acione esse solenoide aqui e o óleo da bomba viaja nessa direção. Ele vai encontrar essa válvula fechada, vai conseguir entrar aqui, vai encontrar essa outra fechada e vai vir até aqui. Certo? A uma determinada pressão. Além de vir por aqui também, até a entrada do motor. Enquanto essa pressão vai ser transmitida através do piloto para esse lado da válvula, enquanto essa pressão for menor do que a pressão de ajuste, essa válvula fica fechada e o único caminho possível para o óleo é o motor. Agora vamos fazer o mesmo que fizemos anteriormente. Vamos desligar esse solenoide
e essa válvula vai ser centrada por meio das molas, bloqueando a entrada do óleo, a entrada e a saída do óleo, né? Por efeito de inércia, o motor vai continuar girando, a pressão desse lado vai aumentar e vai abrir essa válvula aqui, certo? A pressão vai ser transmitida através do piloto, abre a válvula de frenagem, manda para o tanque, a pressão volta ao nível normal, essa válvula volta a fechar e o motor para. Já estudamos esse funcionamento. Porém, algo adicional vai acontecer com a inércia do motor. Além de acontecer tudo isso que eu acabei de dizer, devido ao motor continuar girando, o óleo remanescente nessa tubulação vai ser succionado pelo motor e eu vou ter um vácuo nessa linha. A gente viu lá que se essa pressão for baixa o suficiente, eu posso atingir a pressão de vapor do óleo e posso ter a formação de vapor na entrada do motor. E essa função agora dessas válvulas é impedir que isso aconteça, né? Então, quando eu tenho uma pressão aqui negativa devido ao vácuo, eu vou chamar essa pressão de P1. A pressão do tanque, P2, fica maior do que P1. Então, P2 é maior do que P1. Se P2 é maior do que P1 e essa válvula é uma válvula com um ajuste muito pequeno, ela consegue ser aberta e o óleo do tanque é succionado para o motor. Tá certo? Então eu tenho um restabelecimento da pressão lá no motor, evitando que atinja a pressão de vapor e que, portanto, ocorra a cavitação. Quando a válvula de frenagem parar o motor, vai parar a sucção, essa válvula vai fechar novamente e nós vamos ter o motor parado com a válvula direcional centrada. Certo? Bom, espero que tenha ficado claro então e eu vejo você na próxima aula.